Olá, pessoal, boa noite. Nós estamos iniciando a partir de agora mais um Prosa de Autor. Hoje nós temos uma prosa bem especial, né? Um escritor que vai falar de algo assim que não é poesia, que não é o conto, mas algo bem proveitoso e algo que vem para somar com todos nós, para contribuir com a nossa cultura, com o nosso dia a dia, com muita coisa boa, né, para somar para a nossa vida. E já agradecendo a vocês que sempre estão ligados conosco na segunda-feira, prosa de autor às 20 horas, sempre trazendo algo novo, algum autor, alguma autora, pessoal da arte, pessoal da literatura, a gente tentando fazer aquilo que é possível para que a gente fure certas bolhas e a gente possa falar, mostrar o trabalho, e estar interagindo aqui através do Prosa de Autor. Agradecer também a Vitelli Publishing, que é a nossa parceira, que tem somado, né, esses tempos todos aqui com a gente, tem indicado pessoas maravilhosas para que a gente possa estar conversando, para que a gente possa estar levando o trabalho dessas pessoas, e a gente só tem muito que agradecer. Lá o nosso querido Vitelli, né, que tem prazer em fazer esse trabalho que ele faz da editoração, também agora tem a venda de livros, e enfim, ali faz um diferencial porque ele faz com muita dedicação, com muito amor, né, e que é feito com muita dedicação, com prazer, com amor, sempre sai muito bem feito. Então a gente agradece a Vitelli Publishing. Aqui comigo, já o nosso convidado, Cláudio João Buco, boa noite. Seja bem-vindo ao Prosa de Autor, é uma satisfação muito grande poder conversar com você hoje. Boa noite, Sandy. Obrigado pela oportunidade, o prazer é todo meu. E eu espero contribuir com algumas informações na medida da grandeza desse seu trabalho. Parabéns. E muito obrigado mais uma vez. Com certeza, você tem muito essa bagagem que você vai trazer hoje aqui para nós. Tem muito que somar na vida de todo brasileiro, né? Não é só nós que estamos aqui agora, mas com certeza. Mas, Cláudio, eu gostaria assim que você fizesse a apresentação, contasse para a gente quem é Cláudio João Buco. Bem, eu sou natural de Santa Catarina, do oeste de Santa Catarina, Catanduvas, e eu nasci nesse meio empresarial. Eu sou descendente de italianos que vieram ganhar vida aqui, e assim meus avós, aí meus pais também seguiram, e eu sou um sonhador nesse meio, né? Um sonhador de que a gente possa, através do ambiente de trabalho, colaborar expressivamente para uma sociedade mais justa, mais igualitária. Eu acredito que o ambiente de trabalho é o caminho mais curto para se conseguir a estabilidade social, o regime igualitário, e para que as pessoas possam evoluir como seres humanos também e transformarem suas vidas em vidas mais felizes e, eu diria até, vidas mais justas, né? Que através de lá, que é de onde a gente não só tira toda a matéria, tudo que é material para viver, muito embora a maioria de nós pensemos que esse é o único objetivo, mas é lá onde, eu costumo dizer, a gente passa a maioria das nossas vidas, né, do tempo das nossas vidas, onde, como eu coloco no livro, onde a gente encontra, muitos de nós encontramos nossas caras metades lá, muitos de nós fazemos lá os nossos melhores amigos, é de lá que a gente se alimenta, é de lá que a gente compra os nossos bens, é de lá que a gente evolui muito como ser humano através do relacionamento, e é de lá onde a gente tem a necessidade, né? Não vou falar a obrigação, porque eu sou contrário à questão da polarização. Acho que a polarização sempre serve a poucos, né? Mas é de lá onde a gente tem a necessidade
de evoluir, né? Ou resgatar a nossa alma de ser humano, com a qual a gente nasce tão puro, né? Através da qual a gente nasce tão puro, e no caminho aí desse nosso tempinho que nós passamos por esse planeta, nesse momento, a gente acaba invertendo as situações e vivendo de uma forma tão infeliz e injusta, né, conosco mesmo. Então, eu sou um sonhador, eu trabalho eu tenho 63 anos, mas eu trabalho pelo menos há 55, duro, pesado, e essa experiência toda me faz pensar assim, eu não, de forma nenhuma, quero dizer que é o único, né, mas eu digo que é um caminho dos mais curtos, né, para que a gente consiga transformar a sociedade em algo mais justo. Certo. Mais ou menos isso. João, é autor do livro Uma Justa Contratação, que é o K mais T, né? E é sobre a edição desse livro, esse livro dele agora, que nós estamos lançando. Mas, para início de prosa, o Cláudio, eu gostaria que você nos explicasse do que se trata, né, o livro K mais T, que é para a gente poder iniciar essa prosa e as pessoas já irem entendendo o que é realmente que você escreve nesse livro. Na verdade, esse livro é uma experiência própria, né, de tantos anos de trabalho. Ele é uma entrevista de emprego, né, onde o entrevistador interage de uma forma muito clara com relação aos interesses do K, que é o empregador, né, é o capital, e o T, que é o trabalhador. Então, ele procura, de uma forma muito simples, colocar todas as nuances que envolve, não uma contratação, mas essa relação entre o investidor, né, e o trabalhador. O objetivo é mostrar, deixar muito claro o quanto essas duas peças, que são as peças que produzem 100% tudo que existe na sociedade, o quanto elas são envolvidas, eu diria assim, pessoalmente, eu diria ludibriadas por todo um sistema que tem um interesse único e exclusivo de manipular, né? Eu costumo dizer que a sociedade vive numa escravidão de tecnologia, que é diferente de antes, mas não muda muito. Então, essas 100% de tudo que se produz sai de lá, né? No entanto, esses milhões de pessoas que produzem são manipuladas por alguns outros seres humanos, né? Travestidos aí de instituições, né? E que transformam esse ambiente em algo muito pesado, em algo realmente que transforma as pessoas em pessoas amargas, pessoas infelizes, né? Quando, na verdade, é onde elas passam a maior parte da vida. Então, o subtítulo do nosso livro é que esse é o sonho do legado que a gente quer deixar. Colocando aqui na tela, tá? Reflexões para uma nova relação de trabalho, entende? Então, na verdade, o objetivo é levar às pessoas, tanto ao capital quanto ao trabalho, a uma reflexão sobre uma nova relação que se propõe, onde o ser humano está à frente de toda a relação, né? E não mais a matéria, os interesses materiais. Essa parceria que eu chamo é uma parceria que deveria produzir, não só produzir resultados materiais, financeiros, mas como produzir também o que é mais importante, a evolução do ser humano, o resgate do ser humano para aquele ser humano quando ele era criança, quando nasceu, né? E esse é o grande objetivo desse trabalho, tomar a experiência da gente e fazer com que isso possa fazer a diferença. Eu sempre digo assim, o objetivo, uma vez eu achava que com isso eu ia salvar o mundo, ia transformar a sociedade,
mas o objetivo é tentar deixar algo que possa Seria uma espécie transformar. de alerta, né, para que as pessoas tenham uma visão melhor sobre o assunto, que elas busquem mais conhecimento. A palavra-chave aí é consciência, sabe? Eu acho que a gente tomar consciência. Eu sempre digo assim que a responsabilidade da minha vida, da vida das pessoas, ela está 100% na primeira pessoa do singular, né? Sim. E como é difícil a gente fazer isso, porque a gente tem dentro da gente muitas situações que a gente precisa, que estão lá no inconscientes, né? Que a gente foi acumulando durante a vida. Então a responsabilidade está na primeira pessoa do singular. Eu nasci, me criei muito no interior, morei 17 anos no interior, eu andava 45 quilômetros de estrada de chão para fazer meu curso técnico de contabilidade, e aí depois eu me formei como administrador de empresas, depois como economista, e praticamente consegui, apesar de tudo isso, com muito esforço, conhecer praticamente todo o globo terrestre. Então, acumulei uma experiência nisso, e isso, para mim, eu acho que eu tive a oportunidade, foi a sociedade que me deu isso, e hoje eu vejo que eu tenho a obrigação de retribuir isso, né? Dar de volta para a sociedade aquilo que eu recebi da sociedade. Esse é o objetivo. Eu pergunto assim, das viagens que você fez por outros países, você teve a oportunidade também de conhecer essa coisa que a gente está falando agora, que é essa relação de empregado, de empregadores também? Há uma grande diferença entre o Brasil para outros países, nesse sentido, pelo menos da CLT? Eu acho assim, eu sou crítico da CLT, né? Eu acho que a CLT já é o grande marco da discórdia e o grande marco do problema, né? Porque ela já nasce defendendo uma parte em relação à outra. Eu não acho errado regular, porque nós, seres humanos, somos assim, né? Acho que a ganância e a inveja são dois grandes problemas. Então, onde tem matéria, onde tem dinheiro, com certeza sempre vai ter a ambição que vai deturpar. Mas eu acho que quando se coloca uma situação em que existe um fraco e outro forte, né? Quando se polariza qualquer situação, né? E o ser humano é assim desde o nascimento, vida, morte, certo, errado, bom, ruim, né? Isso serve a poucos, em detrimento do sofrimento de muitos, né? Eu acho que nós, como seres humanos, que é o que eu defendo, não existe isso para ser humano nenhum, como ser humano. E eu acho assim, a CLT, ela veio no momento que era necessário, na minha opinião, entende? Mas ela é, na minha opinião, ela é mais maligna pro trabalhador do que pro empregador, entende? Porque ela cria uma condição de discórdia, de polarização, certo? Do fraco contra o forte, ou o forte contra o fraco, ou o forte oprime o fraco. Então, isso acaba gerando na cabeça, na consciência das pessoas, uma vitimização. Então, eu sou vítima, né? E esse é o ponto ideal, né? Na minha opinião, isso sempre é plano de governo, né? Seja quem esteja lá, eu sou partidariamente contra todos. Eu acho que a gente sempre é escravo desses seres humanos que estão lá, que se acham donos do poder, entende? E esse livro também é uma crítica muito forte para isso. E aí se cria uma polarização, onde existe um forte e um fraco, num ambiente onde há que haver uma sincronia muito grande, entende? De interesses como seres humanos e de interesse também material, por que não? Então, eu acho que não tem trabalhador nem empreendedor, existe só empreendedor. Porque se eu estou varrendo o chão, eu estou empreendendo varrendo o chão. E eu sou peça fundamental para a empresa, sabe? Da mesma forma que o diretor está lá. Então, não existe forte e fraco. Então, o problema, não existe país no mundo, do pouco que eu conheci, eu também não sou um grande conhecedor, né? Eu viajei mais a turismo, nunca a trabalho, mas eu sempre tive nos meus negócios
os meus negócios muito organizados. A nossa empresa tem 28 anos, foi a primeira empresa certificada ISO 9000 na América Latina, com um padrão internacional, você poder montar esse negócio em qualquer parte do mundo, quando a gente era muito pequeno ainda, né? Porque eu acho que se você não está organizado na tua casa, no teu quarto, em qualquer lugar, né? Isso não é neurose, não é burocracia, eu digo, né? Mas a burocracia... então, a gente precisa ter esse nível de organização. Mas o que eu vejo, assim, não existe lugar no planeta do que eu conheci que você não tenha que trabalhar muito forte para sobreviver, para ter as coisas. O que acontece aqui no Brasil, na minha opinião, assim, carga tributária. Escandinávia tem uma carga tributária igual. O que acontece aqui que não se recebe de volta, né? Então, agora o pessoal pode dizer que eu estou falando de política e não do livro. Não, eu estou falando do meu livro, porque isso tudo incide em algo chamado custo Brasil. Né? Eu fiz uma conta, não agora, mas que cada 10 reais que se produz, 6 pelo menos vai para custo Brasil. 4 só para carga tributária, entende? E a gente não recebe de volta. E o que eu faço, o que o livro faz, né? Esse livro especificamente, ele mostra isso em números, entende? Então, eu também desenvolvi um aplicativo que entrar no App Store, no Apple Store, lá você consegue só escrever K mais T escrito, e lá você digita o teu salário e vai aparecer lá quanto que efetivamente você ganha com 13º, com férias, fundo de garantia, quanto custa para a empresa uma folha de pagamento, inclusive, e quanto você precisa produzir para se pagar. Então, esse nível de consciência, que aí eu faço uma crítica ao empresário, esse nível de consciência o empresário precisa dar, e precisa dar quando o outro parceiro empreendedor que faz o trabalho também está entrando, porque ele tem que entender que ele é um empreendedor. Então, a soma desse empreendedorismo gera lucro, entende? E a gente acaba usando uma série de desvios, né? De desvios, como a sonegação, por exemplo, que eu sou totalmente contra, para poder sobreviver, né? É todo um conjunto, né? Aí vem o Estado, que devia nos proteger, né? Mas que burocratiza, cria uma legislação extremamente burocratizada, a educação, que não dá educação nenhuma, né? As faculdades, né? Mesmo a faculdade de administração sai de lá, não tem a noção que deveria ter da vida real, né? Então, a gente vive, assim, uma ilusão. Aí as pessoas vão lá, investem, fazem, não têm conhecimento, e o resultado disso é que hoje, para fechar uma empresa é muito difícil, para abrir é fácil, mas para fechar... é fácil, mas para fechar é mais difícil ainda, né? As pessoas vão lá com um sonho, baita de um sonho, e de melhorar a vida, de ter mais comodidade, né? Eu sou capitalista, mas eu sou capitalista humano, da pequena e média empresa, né? Porque eu acho que o grande capital também é extremamente perverso nessa situação. Mas né? Mas as pessoas vão lá e se iludem também porque não têm o conhecimento, também porque aí deixam a ganância tá um pouco mais alto, e daqui a pouco eu deixo um emprego, um trabalho que eu tenho, um ambiente de trabalho legal e tal, e vou lá e acabo entregando depois o meu apartamento, meu carro e tal, e ainda ficando, como se diz na gíria aí, com o nome sujo. São muitas situações. Então, o objetivo é alertar para isso, sabe? E é muito que acontece hoje, né, nas empresas, principalmente depois dessa pandemia, né, que houve, assim, quantas portas a gente aí atendo, né? E a gente que percebe mais ou menos essa situação, a gente, quando vê isso acontecer, sente até uma dor no peito, né? Poxa, o que será? O que aconteceu, né? Qual a situação que está hoje, né? Porque a gente sabe como é triste para a empresa hoje quando ela bate as portas, o que ela tem de encargos, e vira uma bola de neve, né? Então, que o sonho disso é que isso fosse, na verdade, um primeiro volume. Ele é um livro, né? Vou chamar de livro, mas eu vou chamar de um primeiro volume, de 60 páginas. Eu escrevi ele em diálogo, realmente. Foi esse? Procurando... É esse, exatamente. Aí eu escrevi em diálogo, que eu acho que facilita, porque a pessoa consegue, né, ter a visão de estar lá. Bem lá...
Deixa eu ver. Isso. E, Já então, vai... assim, desde o... Né? A justa contratação, Isso, reflexões para uma nova relação de trabalho. isso. Então, assim, eu procurei colocar assim, aquilo que eu acho de uma forma bastante simples de entendimento, aquelas etapas que são importantes, né? Por exemplo, se a gente falar assim, pegar um empresário brasileiro e disser o que é um ponto de equilíbrio, né? Então, eu coloco de uma forma simples aqui, o que é um ponto de equilíbrio? É um mínimo de receita que o meu negócio precisa ter para pagar seus custos, para pagar os impostos, para dar a rentabilidade que eu quero. Então, eu coloco umas coisas no livro, tipo, quanto que é 5% de lucro? Se a gente falar para nós empresários aí, quanto você quer de lucro? Entende? Quero 30%. Né? Mas quando a gente fala lucro, é lucro apurado, aquele dinheiro que sobrou na caixa, no caixa, né? Que é uma linguagem mais coisa, que é o DRE, que se fala tecnicamente. Quanto toda essa movimentação que eu fiz, todo esse trabalho rendeu no final, né, agregou de valor financeiro para a empresa. Mas isso ali já está computado todos os custos variáveis, como impostos, comissões, todas as despesas fixas, entende? Que esse é o primeiro ponto, na minha opinião, que qualquer negócio deve levantar, porque a despesa fixa é aquela que você, um aluguel, o contador, essa situação, para falar bem simples assim, isso você tem que pagar todos os meses. Se o negócio não vender, eu tenho que pegar dinheiro meu particular para pagar, né? E é muito por isso que as pessoas vão ao banco e pagam essas taxas, né? Eu aplica lá a 0,5% e paga 5, 8% de juros ao mês. Então, essa conta é uma conta muito fácil de ser feita. Então, quanto que eu preciso faturar? Né? Qual que é o meu tempo de retorno do investimento? Quanto eu vou investir? Eu vou investir R$1.000 no meu negócio. Tá bom, mas quanto tempo vai retornar? Eu tenho um prazo para isso, entende? Como funciona a carga tributária? Qual é o regime tributário que o Brasil, acho que é o único país no mundo que tem, assim, N regimes tributários, entende? Então, sempre eu digo assim, o sistema tributário brasileiro sempre é uma armadilha, né? Porque daí você vai para o simples. O simples é o melhor negócio, mas daí o simples você não pode deduzir as despesas e tal. Então, eu acho assim, para ser empresário, o Sebrae faz um trabalho muito legal nesse aspecto, né? Eu acho assim, você tinha que... É como se fosse uma faculdade, mais do que uma faculdade. Você deveria saber, ter um mínimo de noção da legislação tributária, da legislação trabalhista, da legislação fiscal, que é uma monstruosidade, na minha opinião. Eu lembro quando eu estava pesquisando para escrever o livro que a legislação tributária brasileira, se fosse impressa em papel A4, cobriria do Iapoque ao Chuí. Deu tamanho de tantas folhas que tem. Então, essa parafernália toda deveria ser conhecida de quem for, mas eu diria que é impossível. Aí a pessoa vai lá, trabalha e deixa isso na mão de alguém, né? Desconhece seus tem que ter um direitos, mínimo, desconhece deveres, né? E fica à mercê de uma situação que, de repente, gera aquela confusão toda quando um trabalhador vai sair de uma empresa, porque acho que até por falta mesmo de conhecimento de ambos, né? Isso, exatamente. Então, assim, por exemplo, você vai montar um negócio, tem que ver tudo, quanto investimento, como... Na verdade, você tem que, assim, colocar o negócio no papel, né, fazer um planejamento. Quando eu falo planejamento, não é nada muito grande, porque antigamente se fazia planejamento estratégico para 5 anos, 10 anos, né? E hoje a experiência conta muito também, porque não tem como fazer um planejamento de longo prazo. Você faz um plano de ação para você fazer, para você montar um negócio. A única questão é a seguinte: existem muitas informações necessárias, entende? E como eu digo assim, na minha opinião, existe aí o que mais tem lucro no negócio da gente, o grande sócio da gente, né, é o governo, é o que a gente chama, aquele que está lá. Então, esse sim, e o governo vai... E hoje é tudo eletrônico, né? Você compra, você vende, o sistema tributário brasileiro, assim, é um sistema extremamente eficiente. Se as empresas tivessem a eficiência, tem um sistema tributário, né? E eu não estou falando aqui de legalidade ou ilegalidade. Isso tudo é legal, na minha opinião. Isso tudo tem que ser fazendo cumprido. uma análise que, de acordo com todo o conhecimento com a realidade, que você tem, aquilo que é aqui, né? Aquilo que é aqui. Realidade, então, eu acho que isso é legal, isso é justo. Eu acho que nenhuma lei
é criada injusta para ser injusta, ela sempre é criada para ser justa, né? O problema todo é o seguinte, que no Brasil a gente paga uma carga tributária deles, o pessoal fala 38%, aí os números dizem 38%, eu digo de 50%, entende? Se a gente contar a bitributação, então nem se fala, porque a gente vai comprar 1 quilo de açúcar, ali tem 10 processos de produção, tem 15 tributações lá, entende? Paga quando compra, paga quando vende, e não acho que isso esteja errado. Isso é legal, e o legal tem que ser cumprido, entende? Eu acho que a responsabilidade, como eu falei no começo, está na primeira pessoa, então está em quem vai investir, né? E é um trabalho que eu, inclusive, estou desenvolvendo um trabalho na nossa empresa agora, e a gente contratou um pessoal de RH para a gente mexer alguma coisa, e daí nós estávamos lá, os diretores e os gestores, e daí a pessoa disse assim, o que vocês querem? O que vocês desejam do meu trabalho? Daí eu disse, pô, bela pergunta, né? Porque normalmente a gente compra uma solução de fora, né? Na vida da gente também, a gente acha que a solução da gente está fora, e nunca está dentro, né? Então eu disse, a única coisa que eu quero, nossa empresa é uma empresa bem estruturada, bem organizada, tem 28 anos, com uma saúde financeira legal, a gente está acima da média, eu acho, porque a gente também cuida muito e trabalha muito, né? E mantém um ambiente saudável para os nossos colaboradores. E então eu disse assim, eu quero que você me ajude a trabalhar meu ego, porque eu acho que aquilo que eu estou recebendo, às vezes eu paro para me criticar, para me avaliar, e eu acho assim que a empresa está pagando muito caro para mim, em detrimento daquilo que eu estou dando de volta, porque em muitas oportunidades eu estou lá discutindo, que lá na minha empresa, dizendo que eu estou certo e não estou ouvindo. Então, eu quero que se trabalhe meu ego. A pessoa me estranhou, né? Não, porque eu estou fazendo um trabalho de coaching, planejamento estratégico, tal, só. Eu vou te pagar se você der de volta. E isso a gente viu que deu um resultado muito legal, muito interessante. E então, eu acho que a palavra-chave sempre é a consciência, né? O quanto eu estou disposto a tomar consciência, porque eu vou receber de volta na medida da minha consciência. Então, esse trabalho trata disso. Ele calcula, nessa entrevista, ele expõe tudo aquilo que é importante, né? Para quem vai entrar nesse time, como se fala, nessa família, né? Tem muitos chavões aí, né? Mas, afinal, quem vem para se ocupar junto com a gente, né? E do se ocupar e não do trabalhar, porque a raiz da palavra trabalho já é como que chama? Fugiu o termo, já vou lembrar, mas aí sim, já é escravidão, né? Já é uma coisa negativa. É bem interessante. Se você procurar, eu até procurei aqui no coisa. Então, já é uma coisa. Por quê? Porque já é forçado, entende? Já é sofrimento. Trabalho é sofrimento. Então, eu diria assim: a gente se ocupa, né, da vida da gente. Então, como que você está se ocupando? Eu acho que e esse é o objetivo meu, assim, com esse trabalho, e fazer com que esses mantenedores da sociedade, né, que são os que produzem esses seres humanos que se ocupam dentro de um local que teve alguém corajoso, porque precisa muita coragem para montar um negócio, né? E que, como eu brinco também, eu gosto muito de brincar com chavões, né? E eu sempre digo assim, a maioria de nós quer ovo e não quer tratar a galinha, né? Então, o meu avô já dizia assim, quer ovo, trate a galinha, mas o trato vem antes do ovo. E a gente, hoje em dia, infelizmente, a maioria das pessoas querem, e isso tem muito a ver com o sistema de governo, né? Eu digo que todos os governos são totalitários, não importa se é direita ou esquerda. No Brasil, assim, não tem direita e esquerda, né? Tem conchavo lá de 30 e poucos países, 30 e poucos partidos e tal, então... E eu digo isso assim com muita tranquilidade, porque eu tenho muita segurança nisso que eu estou dizendo. Isso não é criticar um ou outro, né? Eu venho de uma família assim de políticos. Eu tive tio assassinado por conta disso. Eu tive meu pai perdendo patrimônio enorme porque não era do partido do governo, entende? Mas eu acho que assim existe uma coisa que está acima disso tudo. Aquilo que chamava-se de perseguição, né? Porque tempos atrás ainda era pior, né? Essa perseguição. Hoje política, você do lado A ou do lado B.
você era Eu vou dizer que, perseguido? assim, nesse aspecto, eu vou dizer que é tudo igual, tá? A diferença é a forma com que eles É agem. a É forma só como se isso. fazia a E, coisa, né, Cláudio? Antes isso. era de uma forma, agora tá mais É tudo, com a tudo, tecnologia, é com o tudo igual. avanço de tudo, né? Tem uma coisa assim mais sutil, bem mais de leve, É. mas Sabe o que que eu acontece as acho que é a mesmas tristeza coisas disso sempre. tudo? Sabe o que que eu acho que é a tristeza disso tudo? É quando eu, é quando eu me deixo levar por isso, entendeu? E eu assumo um lado da polarização, entende? Na verdade, eu brinco assim, ó, você vai no supermercado comprar lá, tem um iogurte vencido, entende? Você não leva para casa. Ou tu vai num bar tomar uma cerveja, se tiver quente, você não volta no bar. Nós somos assim, nós vamos lá, somos obrigados a levar o iogurte vencidos, obrigados a tomar cerveja quente, e voltamos, e lá, voltamos no mesmo supermercado, e daqui 4 anos a gente vai lá e coloca o mesmo, né? Então, a gente não tem Exato, a consciência cívica, que é a grande diferença da pergunta de antes, entre o país, os países subdesenvolvidos, né? O Brasil, e os países desenvolvidos. Lá existe uma consciência cívica muito grande, né? E a gente sabe que se a tu gente não sabe, for Cláudio, cobrado como ser humano, a gente não, não, exato. infelizmente, onde nós estamos nesse momento é assim. E nós abdicamos de cobrar. Eu estava fazendo uma pesquisa e revendo uns comerciais de governo. Aí eu vi, parece-me 62, não lembro bem, década de 60 mais ou menos, governo de Getúlio, se não me engano. Então, tinha um comercial da seguinte forma, que a senhora dona de casa estava lá preparando o jantar e o esposo chegava já cansado do serviço e ele dizia assim, mulher, temos que economizar energia. Ela disse, mas por quê, marido? Por quê? Teve aumento de novo a energia. Então, por favor, desligue as luzes, as lâmpadas e vamos economizar o máximo que puder. Então, só para te ter noção, o quanto que nós vivemos dessa inflação, desses juros absurdos que nós pagamos desde muitos anos, e a gente nunca se atentou para isso, não percebia que a gente já era escravo disso aí, né? De Sim, toda sim. essa carga tributária que vem gerando essa inflação horrível É, que estamos hoje, porque você ir no mercado, eu fui no mercadinho aqui perto de casa, 1 litro de leite por R$ 11,99. O que é é. isso? R$ 11,99 outro dia a gente comprava vaca, né? Caramba! Mas você sabe que assim, ó, é como é interessante isso, e de novo eu vou repetir assim, a gente não está falando mal de governo aqui, né? A gente está falando Sim, das nós estamos falando das consequências, situações, das consequências, né? das Que o consequências. Então, país essas passa, contas estão e isso é aqui. de muitos anos já. É. De muitos Então, anos. de certa forma, o que a gente está falando aqui, né? Só para quem está ouvindo, de repente, não entender que isso aqui é, um, Não é um programa político, é gente, uma não é. fala Estamos falando aqui politiqueira, de né? trabalho. Nós estamos falando de política, né? Porque isso é política, né? Então, assim, E tudo gera em torno da política, é, né? exato. O que Quem eu fiz no decide livro são aqui? os poderes. Eu coloquei os números e através desses números a gente chega nesse nível de consciência que a gente está falando. E eu digo assim, ó, é também outra crítica que eu faço aqui aos empresários, entende? Porque, assim, saiu uma notícia em qualquer jornal, né? Eu não assisto televisão, a televisão aberta eu não assisto há praticamente 15 anos, né? E eu remocei muito a partir disso, né? Então, é um nível de consciência assim, você quer fazer o Brasil funcionar? Quer, então faz assim, se você tem que ir lá ver assim como o dono no supermercado, ver se ele está cumprindo com a tua expectativa, e se não cumprir, o maior patrimônio o maior patrimônio que o cidadão tem é o voto, né? Então você põe de novo. Esse é o mesmo que ir lá e comprar de novo iogurte vencido no mesmo supermercado, ir lá e tomar cerveja quente no mesmo bar e continuar pagando. Então, Comprar aí leite de tem uma coisa muito de R$ 12. ganância. Tem uma coisa muito de ganância Claro. do empresário, entende? Porque assim, ó, deu uma notícia no jornal que caiu, deu -2 graus lá em São Joaquim, entende? E no dia Sim. seguinte, aqui, tá, o pinhão dobra de preço, só para dar um exemplo bem bobo de agora, né? Aí o pinhão passa de 5,50 para 6, entende? Sim. Então nós somos um povo de uma cultura muito, não sei, não vou qualificar, não vou dizer o nome que eu posso falar besteira, mas acima de uma cultura Daquela muito cultura de míope. escravidão, né? Que é sim senhor para tudo. Né? É Nós isso, aprendemos mas assim, a aceitar tudo.
A gente mas reclama, mas com a voz baixa. Mas na hora mas de eu ir para digo lá e assim, dizer a gente precisa mudar alguma coisa e ver uma situação diferente, geralmente a gente está ali muito mas humildezinho, muito quietinho, muito eu caladinho. acho que eu acho que isso vem a partir do momento, só vai vir, a gente só vai ter um Brasil grande a partir do momento que aquilo que eu falei antes também, que a primeira pessoa do singular, eu, assuma a responsabilidade, entende? E não queira tirar proveito. Não adianta eu querer ser dono do Brasil, dono da cidade, dono de um bairro, entende? Porque não adianta nada eu ter uma mansão lá num lugar em que eu vou ter problema que eu tenho que de segurança, como se tem hoje, entende? E não é que aqueles seres humanos que estão morando lá são menos ou são mais, entende? É que daí já fica assim, já divide a sociedade também, já divide a sociedade em duas partes, né? Para colocar sempre polarizar um contra o outro. Um é do bem, outro é do mal, entendeu? Um é bom, um é ruim. Sabe? Se eu sou um ser humano, qual é o problema da minha cor? Quem é que estimula isso? Quem é que faz lei para isso? Essa lei é uma lei de divisão. Para quê? Para alguém tirar proveito disso. Mas a responsabilidade disso, a responsabilidade, eu sempre digo assim, o ônus está na primeira pessoa do singular e o bônus na primeira do plural. Pelo menos assim que eu nasci, me criei assim, lá no interior, e era maravilhoso. Entende? Não é que hoje não seja maravilhoso. Hoje a gente, eu digo assim, eu costumo dizer para meus funcionários lá, qualquer ferramenta que você pegue hoje, qualquer ferramenta de Word, Excel, sistema, qualquer sistema que veio para facilitar a vida da gente, ele nada mais é do que um lápis, uma borracha, uma calculadora e um papel. Pode prestar atenção, sabe? A gente tem muitos de nós que escreveram carta a próprio punho, né? Exato. E hoje o que você faz quando você entra no Word? O que é? É a caneta e a borracha e um papel. Já foi, então, como que hoje... Aí o pessoal diz assim, não, hoje se produz, porque produz muito menos, na minha opinião. Porque como que você tem todas as comodidades e nunca se tem tempo? Entende? Então, isso tem muito a ver com a burocracia do sistema, que tem que te consumir ali para você não fazer o que nós estamos fazendo aqui, né? Para bater um papo, né? E levar isso a um nível de consciência maior, o quanto isso é simples, fácil, vantajoso e é o ganha-ganha, né? Para quê? Para que exista uma minoria, uma elite, né? Que usa as instituições, na minha opinião, para escravizar. Então, literalmente, na minha opinião, escravizar. Então, né, em detrimento de benefício próprio. Por que a gente fala isso aqui? Né? Mas o livro é isso? Não, o livro tem os conceitos básicos para você montar um negócio. Né? E o que a gente está dizendo assim, eu, pelo menos nas minhas falas, eu digo isso por quê? Porque isso é que vai dizer se o teu negócio vai dar resultado ou não vai dar, não vai dar resultado. Isso precisa de informação. Isso é informação. Eu sempre digo assim, essa pandemia, na minha opinião, é uma bênção, né? Porque ela veio para privilegiar o ser humano. Infelizmente, a maioria de nós, né? Eu vou me usar como exemplo, a gente acho que não entendeu muito bem o recado da natureza, né? Que era isso. E a gente teve toda a oportunidade onde o ser humano está acima de tudo, né? Eu acho que assim, se a gente for fazer uma análise geopolítica e tal, por exemplo, que é uma coisa, o empresário precisa saber tudo isso, porque se ele não souber tudo isso, ele não consegue tocar o negócio dele. Sim, então, exatamente. E hoje eu digo assim, como fazer as coisas, as ferramentas estão à disposição muito simples. Por isso que o meu foco é muito mais no humano, na consciência, na atitude, no conhecimento do ser humano para tocar um negócio. É isso que vai dizer se um negócio vai andar ou não, se ele vai ter longevidade, como o nosso, por exemplo, tem 28 anos e como poucos têm. Por quê? Porque a gente procura sempre estar buscando conhecimento, né? Viajar, buscar conhecimento, estar atento a todas as nuances, a todas as mudanças de lei que mudam todo dia. O nosso negócio é regulado por uma agência nacional, entende? Então, o pessoal diz assim, bem, mas isso tem que dar tudo, tem que passar todas as informações. Que bom, né? Porque assim o mercado está nivelando por cima. Ou você faz ou você está fora. Então, está nivelando por cima. Por outro lado, é uma burocracia em muitos aspectos desnecessárias, de alguém que não tem o conhecimento da prática. Então, o que a gente precisava ter é alguém lá com conhecimento da prática, e a gente aqui conhecimento da teoria.
Mas, na verdade, no Brasil, se vê que não tem isso, tem lá um jogo de interesse, né? De ir lá. Sim, E essa soberba faz com que a pessoa entre lá e ache que é dono, assim como na iniciativa privada, os donos das empresas também acham que são donos das pessoas também, donos de tudo, né? E quando eu preciso, assim como eu tenho que tratar a galinha para ter o ovo, eu preciso, né? Eu preciso tratar bem, daí não como comida, né? Mas tratar o outro como ser humano para ele produzir para mim, para eu ter mais lucro. Porque senão, lógico, né? E vira essa guerra que é muito estimulado lá, muito estimulado lá atrás, né? Por essas entidades que têm um interesse muito grande em se perpetuar lá no poder, né? Que são comandadas por seres humanos, mortais iguais a gente. Então, eu digo, sempre o problema está no ser humano, né? E nessa primeira pessoa. Então, quando eu falo em reflexões para uma nova relação de trabalho, isso é muito mais do que uma conta, né? A gente vai parar um pouquinho só para dar uma boa noite. Nós vamos dar uma boa noite para o pessoal que está aqui conosco, enquanto você toma uma água aí, para a gente começar aqui já prosseguir com a nossa prosa. Olha só quem está conosco, é a escritora Cissa Moroso. Boa noite, querida Cissa. A Márcia Vidal, alô, Márcia, boa noite, Sandy, boa noite, Cláudio. Dulce Martins, querida Dulce, lá de Biguaçu, aqui com a gente. Obrigada, querida. A Andresa também está aqui conosco. Ô, Andresa, que bom te ver por aqui, querida. Andresa Batista Dutra, de Criciúma, está aqui nos assistindo. Obrigada. A Edila Zin também é escritora aqui conosco. Que bom, Edila. Obrigada por estar aqui nos assistindo. E olha só também quem está conosco, César Augusto Vitelli. Oi, Vitelli. Ele diz o seguinte, K mais T é um referencial para as empresas que querem começar uma nova relação de trabalho. Né? Isso, não é isso, Cláudio? É isso Essa aí. mensagem que você traz está aqui. A Rafaela S. Mendes também conosco. Oi, Rafa. A Rafa é nossa funcionária, é a nossa gestora financeira, lá na Dental Prévia, a nossa empresa. Ela está conosco há 22 anos e começou a trabalhar com 15 anos com a gente. Está até hoje lá. Que legal, há 22 anos. Obrigado, Rafa. Bom. A Dulce disse que delícia esse miado do Tobias. Tobias é meu gato, tá, Cláudia? Porque ele veio aqui. Legal. A Rafaela diz boa noite, Rafaela. Vitélia aqui está fazendo uma pergunta. Que tipo de resistência o Cláudio imagina encontrar nas empresas para propor este trabalho? Eu vou usar aí uma palavra, né, que ela pode ser usada com duplo sentido. Esses dias eu ouvi, alguém me falou, a ignorância é uma bênção, né? E eu disse assim, a ignorância nunca vai poder ser uma bênção, né? Eu acho que ignorar é uma bênção, porque quando você é o ignorante, ignorar algo, eu acho que é uma bênção, porque te move a ir buscar algo novo, e você cresce a partir disso. Agora, a ignorância, que eu acho que tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui, Vitelli, a ignorância é uma decisão minha, entende? Porque eu permito que a preguiça que está dentro de mim não me dê o estímulo suficiente para eu ir aprender aquilo que eu ignoro. E o que mais eu preciso nessa vida, se não seja aprender, né? Então, eu acho que o grande problema, na verdade, se eu puder usar uma palavra mais pejorativa, o grande problema é a preguiça, né? Esse é o grande preguiça. Mas a preguiça das pessoas, né, tomarem consciência e realmente virem, entenderem e se deliciarem, eu digo, com o fato de ignorar, se deliciarem com ir buscar um conhecimento sobre aquilo que faz com que ele se torne mais leve, mais independente, porque você só é independente quando você sabe alguma coisa, né? E quando você não é ignorante com relação àquilo que você vai discutir, né? E isso tem a ver com tudo que a gente falou, por isso que a gente falou bastante da questão do sistema, né? Seja no público ou no privado, na questão do sistema,
porque o sistema, na minha opinião, é montado para isso. Mas cabe a mim e buscar informações e formar minha própria opinião e defender ela. Mas isso requer disciplina, né? E requer principalmente assim força de vontade, porque aí se a gente fosse falar um pouquinho mais do ser humano dentro do meu muito pequeno conhecimento, né? Eu diria que a gente é sim, na minha opinião, um ser perfeito. A gente é uma centelha divina, sem discutir esse Deus aí, né? Mas existe certamente um ser superior, se a gente for pensar um pouquinho mais, que criou tão perfeitamente o universo, né? E a maioria de nós acha que o planeta Terra é um mundo, né? E se for medir, eu li alguma coisa também, não tenho segurança se é verdade ou não, mas que o tamanho do planeta Terra em relação ao universo é exatamente é mais ou menos do tamanho de um grão de areia se comparado com toda a areia do oceano. E nós, né, nós achamos que nós somos o mundo. Então, eu acho que ignorar esses fatos, né, é isso. E isso vem da preguiça de a gente buscar. E essa preguiça está muito ligada, na minha opinião, à alienação, que desde que o ser humano existe, ela existe, né, nessa magnitude. E ela fica encoberta hoje muito pelos meios sociais. Eu brinco, né? Estava falando com a Sandy antes, e eu brinco muito, dizendo que antigamente os romanos tinham que fazer umas arenas de todo o tamanho, né? E hoje a gente carrega a arena no nosso bolso, na nossa bolsa, que é o nosso celular. E quando chega em casa tem uma outra arena na parede, né? E isso é extremamente alienante, mas a responsabilidade de se alienar ou não é minha, né? E normalmente as pessoas se alienam e dizem, você vai fazer o quê? Eu não ganho dinheiro, meu salário não dá, né? Ou empresários que não dá, então vai lá assistir novela, assistir tal. Eu não sou contra ninguém assistir nada, né? Mas eu acho que antes a pessoa tem que ter consciência. E eu acho que tudo que eu tenho, tudo que eu sou na minha vida e tudo que eu tenho é tudo fruto daquilo, do quanto eu mesmo tive a disposição de brigar com a minha própria preguiça, né? Porque isso é inerente ao ser humano, assim, na minha opinião, do que eu conheço, do que eu vi. A gente é um ser perfeito, sim, mas a gente vem com uma série de imperfeições para lidar com ela. Então, aí tem um papo muito longo que vai longe de espiritualidade, mas eu acho assim, a responsabilidade é minha de buscar o conhecimento. Então, eu acho que, se tiver dizendo numa palavra, Vitélia, eu vou dizer assim, a preguiça é o grande problema, entende? Mas é a cultura e tal. Hoje não, porque hoje você liga... Falando assim, Cláudio, do relacionamento entre o capital, né, e o trabalho. Existe uma fórmula para que se possa trazer esse bom relacionamento entre o capital e o trabalho? Qual seria a melhor fórmula? Eu acho que a fórmula, a palavra aí é a melhor convivência, né? Mas a responsabilidade disso é do empreendedor, na minha opinião, né? A responsabilidade maior, até porque ele também tem o maior risco, né? Então, ele como liderança, ele precisa trazer isso, inclusive, vamos dizer assim, é uma tarefa extremamente complicada, porque você lida com um sistema, né? E eu não estou, de forma nenhuma, eu gostaria de repetir que eu não estou falando contra o sistema, não acho que não tem que ter governo, não acho que tem que ter legislação, ela tem que ser cumprida à risca. Eu acho que a gente comete equívocos como ser humano, a gente comete equívocos pela emoção. Hoje, a minha maior briga a vida inteira foi eu entender que eu tenho imperfeições dentro de mim, que eu não sou obrigado a ser perfeito, e é isso que nos vendem, né? Os nossos pais, por ignorância, muito deles, e a gente vive com uma máscara aí de fingimento, querendo mostrar, e as doenças vêm atrás disso também. Então, eu acho assim, se a gente olhar para dentro da gente, e acho que é muito simples isso, né? É só a gente resgatar a nossa condição de ser humano, porque isso a gente recebeu e está lá dentro. Mas como que a gente vai fazer isso? Eu não sei, mas eu só sei que você precisa pedir ajuda. Sozinho a gente não consegue, porque você está muito impregnado, né? Eu sempre brinco dizendo assim, a gente não lida com isso porque é como se lavasse louça com uma esponja durante 6 meses e não lavasse ela. Quando você olha para ela, você não tem coragem de lavar.
Então, eu acho que assim, não tem uma fórmula mágica, sabe? Tem uma consciência de comprometimento, sabe? De que eu tratando aquela galinha, eu vou viver muito bem, eu vou ter muitos ovos, entende? E que lá naquele ambiente de trabalho eu vou fazer. Então, por que eu defendo o ambiente de trabalho? Porque se eu for para casa, como a maioria das pessoas vão, infelizmente, vão para casa desgostosas daquele período que eu passei lá no ambiente de trabalho, e normalmente vai criticar outro, vai dizer que foi outro é culpado, mas não é, sou eu o culpado, eu chego em casa, automaticamente a minha relação com a família vai ser muito ruim, entende? Então, assim, qual que é a solução para isso, sabe? A solução realmente as lideranças se convencerem disso, né? E a gente entender que, assim, ó, a era da tecnologia passou, sabe? Aquela visão que a gente teve naquele período, né? De que a tecnologia veio agora, de certa forma, gerou uma preguiça mental também. Pô, agora eu não preciso mais escrever uma carta, agora eu não preciso fazer uma conta no lápis e apagar para depois passar limpo na caneta. Os mais jovens aí vão estar rindo de mim, mas é como era, entende? Eu não preciso fazer um cálculo, eu monto uma fórmula e todos os cálculos da minha vida ali vão estar dessa forma, entende? Então, isso, de certa forma, gerou uma preguiça também, porque a pessoa não raciocina mais. Mas eu acho que tem a responsabilidade, sim, aí tem toda uma outra situação também, que nós aqui no Ocidente, a gente acha que a gente vai buscar fora as situações, então, e que de fora vem a salvação, né? Mais ou menos como tem um pessoal aí que vende milagre no céu, né, para pegar o dízimo. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Não existe salvação de fora. Como meu avô já dizia, não tem almoço de graça, né? E outra situação que eu digo lá nos meus negócios, onde eu estou, digo para meus filhos também, é assim: você trabalha para pagar o almoço de amanhã e não para pagar a janta de ontem, né? Então, eu uso esses termos, esses ditos antigos, porque eles são muito verdadeiros, né? Eu tenho Jesus Cristo como meu guru espiritual, né? Não estou falando de religião, estou falando de espiritual, né? Porque religião também eu tenho minhas prevenções das entidades que comandam a religião, mas no espiritual não. E o Gandhi como meu guru social, né? E minha família, meu avô, meu pai, como meus gurus, porque eles me ensinaram que eu preciso trabalhar. E a diferença no que eu acho que eu precisava evoluir com relação a eles, eu digo que eu preciso me ocupar, né? E não existiu época, assim, desde que eu me conheço por gente, não existiu época com mais oportunidades do que hoje, né? Hoje, como o sistema deixa as pessoas ignorantes por conveniência, né? Eu sempre brinco assim: é bom ignorante porque comprar o voto. Daí vai lá e compra o voto e depois fica, né? De um jeito ou de outro, não com dinheiro né? necessariamente, e se perpetua lá Perde, no poder. perde, perde o direito de reclamar, né? Vendeu o voto, Exatamente. perde o Então, se eu direito de vendo reclamar. isso, consciência, eu digo, a única cadeia que existe que nunca sai do ser humano é a consciência, né? A sua própria consciência. Exatamente. Então, né, e a gente, e nós brasileiros temos essa coisa de levar vantagem em tudo, né? Eu lembro muito bem da propaganda do Gerson, lá do cigarro, né? Você vai levar vantagem fumando cigarro. Pô, né? Então, eu acho assim, a gente precisa criar dentro da empresa um ambiente humano, que é o que eu falo, do capital humano, entende? E fazer que isso no livro está bem claro, no meu livro, onde eu coloco os cálculos todos de custo lá. Ali eu coloco assim: um salário de R$ 1.000, na verdade, a pessoa não ganha, o colaborador não ganha R$ 1.000, ele ganha 1.350 mais ou menos, porque ele ganha 13º, férias, mas quando você vai falar com o trabalhador, aquela cultura lá, aquele polarização lá como é que chama, daquele acordo que pessoas de fora fazem do quanto que é o salário mínimo da categoria, entende? Então vão lá e criam toda uma legislação, estão lá fora, não sabem nada do que acontece aqui e criam uma legislação toda para uma classe inteira, né? E nós, seres humanos, somos exatamente ninguém é igual a ninguém. E por falar nessas categorias, né, Cláudio, que a gente vê muito são essas classes brigando pela redução de carga horária, né, por alguns de direitos nesse sentido. O que você analisa dessa forma? Uma carga horária, um funcionário que tem 40 horas de carga horária no trabalho, né? Você acha que quando ele está brigando para uma redução,
é porque ele se está se sentindo um pouco deixando a desejar na sua produção como empregado, como na sua função, ou de fato a empresa poderia ver com mais cuidado essas questões de cargas horárias, até para que fosse render bem melhor a produção de cada funcionário. Eu acho que isso aí é outro engodo, sabe? Dessas entidades que têm interesse em ficar lá, dessas pessoas, esse ser humano tem interesse em ficar lá. Porque, assim, nada vai ser melhor do que um acordo entre as partes, sabe? Então, assim, ó, você propôs, o Vitelli propôs isso aqui, eu vim aqui, certo? E a gente simplesmente sentou, definiu algumas regras muito rápidas, em 10, 15 minutos, e nós estamos aqui passando essas informações, entende? Então, como que eu vou agora pegar e dizer assim, como que eu que estou aqui, normalmente no Brasil, assim, as entidades civis organizadas são assim, quem está lá, algumas delas estão lá, gente que nunca produziu, as pessoas, é igual lá as agências reguladoras, a pessoa nunca teve a experiência. Nós só estamos falando aqui porque você tem quantos anos de experiência em jornalismo, entende? Agora, eu não tinha essa experiência. Amanhã eu vou ter um pouco mais de experiência. Então, é a experiência que conta. E o que é a experiência? É a ocupação. Entende? Então, quando se fala em redução de trabalho, né, eu sou favorável assim à produtividade, certo? Nós temos uma galinha, certo? A galinha, ela tem, quando eu faço meus cálculos, lá que eu falei do ponto de equilíbrio, nos meus negócios é assim, eu tenho um salário, que é o meu prolabore, é o que eu ganharia lá fora para trabalhar para outra empresa, mas eu posso até ganhar um pouco menos aqui, porque eu tenho o lucro, mas a rentabilidade, o lucro do negócio é do meu negócio, para eu investir, e eu tenho que ter até para dar de exemplo, eu tenho que ter um salário que é compatível com aquilo que eu ganho. Quanto que é? Quanto que vale? Não sei, mas o meu negócio deu rentabilidade, mas quem está lá trabalhando tem que estar satisfeito com aquilo, entende? E eu não digo que eu não tenho esse problema na minha empresa, tá? Na nossa empresa, a gente tem esse problema, porque é do ser humano, e está certo, mas a gente sempre resolve com um diálogo, né? E não deixando os de fora virem, porque não conhece a nossa realidade. Então, sim, cada negócio é um negócio. Então, é mais ou menos assim, a gente nasce único, né? E daí a gente nasce e vai para a escola, então a gente é unicidade. Chegou na escola, já bota o uniforme, entende? E hoje a ciência prova de que a gente tem, então, uniforme lá na empresa, pronto, já está todo mundo igual. Então, o cara que era um crânio em matemática, que podia ser um grande... Daí ele vai lá, ele tem que estudar português, tem que tirar 10 em tudo, sabe? Eu sei, eu fiz isso com meus filhos, tinha que ser 10 em tudo. Cara, então lá a educação, na minha opinião, a educação é onde mais se investe, sabe? Para transformar a sociedade no caos que está, entende? Eu tenho, assim, eu tenho pessoas da família, professor e tal, e a gente vê o quanto é isso. Então, eu acho que não existe, eu acho que tem que ter uma lei que defenda, mas ela tem que defender em função daquilo que as partes estão reclamando, e não criar uma coisa uniforme para todo mundo. Até porque, se você for olhar o salário base das categorias aí, eu vou dizer assim, é impossível que lá dentro não tenha alguma negociação entre os sindicatos, porque é muito, muito baixo, muito pequeno. Então, se o salário é baixo, significa que os negócios não são rentáveis. Então, é tudo uma questão lógica. Claro que eu estou falando aqui genericamente, né? E não dá para fazer, mas de uma forma geral, o que se vê é isso. Aí você vai ver assim, olha o índice de inadimplência, entende? Aí a legislação diz assim, aí a pessoa te deve e chega assim, não, deixa aí mesmo, pode deixar no SPC 5 anos, se daqui 5 anos meu nome não está mais lá. Que nível de cultura que se cria? Onde é que está a moral das pessoas? E quando eu morrer? Porque eu vou morrer. Eu nasci e vou morrer, entende? Então, assim, tudo isso aqui eu vou repetir, porque senão parece que é algo contra o governo. Não é nada contra ninguém. É reflexões para uma nova relação de trabalho. Sim. E eu não estou falando muito em tecnologia, nisso, porque isso está à disposição. Que nem meu filho sempre diz, meu filho, o que é isso? Ele diz, pai, pergunte para o Google, porque você está perguntando para mim. O Google sabe tudo, eu não sei tudo. Meu filho tem 30 anos. O Google sabe mais do que nós todos, né? Sabe tudo, então... Porque o cara mais inteligente hoje da face da Terra, né? Tem todas as que sabe tudo sobre nós também, né? Então, então eu volto lá, né? E digo assim, cara, sacode a poeira, tira a preguiça de lado. Eu também sou preguiçoso, todos nós temos isso dentro da gente, entende? E eu estou falando tudo isso aqui, que é da minha experiência, mas pode ter certeza, não pratico 100% disso, mas eu tenho a consciência, né?
de que quando eu estou fazendo alguma coisa, de me perguntar o que eu estou fazendo, por que estou fazendo. Então, a responsabilidade, na verdade, a solução não vem de fora, né? A solução vem de dentro da empresa, daquele grupo que está lá, sabe? E que se preocupa em tratar. Então, não é o empresário, não é sonegando, sabe? Não é indo lá, pegando, tirando o dinheiro da empresa, comprando apartamento na praia, comprando mansão, comprando carro, comprando não sei o quê, sabe? Para mostrar que, sabe? Porque não sei para que a gente mostra isso, né? Mas a gente mostra para fazer isso. Tem que saber que... Tem pessoas que têm necessidade, né? De estar mostrando tudo isso. Né? Eu acho que é o tal do status, né? Cláudio, nós estamos já a 1h35 segundos aqui da nossa entrevista, passa rápido, né? Mas antes de encerrar, eu gostaria de te fazer uma pergunta que está aqui na minha cabeça faz horas. O que seria assim, o ponto mais importante numa entrevista de emprego para a empresa? Eu acho que é justamente o que o livro coloca, é colocar de forma bastante transparente, sempre transparência, eu acho que a transparência é a palavra-chave, colocar de forma transparente o que é o meu negócio, quais são os meus objetivos, por que a gente está nesse negócio, por exemplo, a gente está na área de saúde, por quê? Porque eu quero ganhar dinheiro? Sim, mas porque eu quero fazer o bem para as pessoas, eu quero as pessoas sorrindo à toa, como eu digo, o nosso negócio está na área odontológica, temos um convênio odontológico. Então, assim, a Dental Prev. Então, lá, ela nasceu com esse objetivo, sabe? E a gente pensa assim, como que eu vou tratar a saúde bucal de um bebê, que ainda é um feto? Como que, a partir do momento que ele nasceu, para que quando ele tinha 70, 80 anos, ele não tenha esse desconforto todo. Mas tem implante e tal, mas tem um custo. Então, tudo que se fizer preventivamente. Então, eu penso que o que precisa é, assim, ser totalmente transparente em qual que é o objetivo da empresa, entendeu? Qual que é a minha visão de negócio? Qual que é a minha missão nesse negócio, sabe? E já vou dizendo assim, de repente parece que o Cláudio, de repente, é perfeito no negócio dele. Não, tem um monte de imperfeição. Ninguém é. Mas eu tomar consciência disso e a gente procurar todos os dias ser melhor, né? E ser um ser humano digno do motivo pelo qual a gente está aqui, respeitando, né? Eu acho que o respeito é uma palavra muito importante. Mas o mais importante de tudo é a transparência na missão do negócio em si. E também dentro dos seres humanos, principalmente aí no caso dos diretores, os donos da empresa. Quem que são as pessoas que estão aqui, né? Eu acho que isso é bem importante. É extremamente complicado isso, na minha opinião, nos dias de hoje. Eu acho que nós nos tornamos assim muito individualistas, entende? E isso é um problema. Mas eu acho que é o desafio, sabe? O grande desafio é trabalhar isso. Mas acima é a transparência e o respeito. A gente precisa colocar muito claro, né? E as pessoas que entram têm que ter a mesma visão, na verdade. Então, acho que aí não existe... como eu falei, assim, existem indivíduos que estão lá dentro, que são indivíduos na sua individualidade, mas que vão fazer parte de uma equipe, vão fazer parte de vários indivíduos. E esse objetivo tem que ser comum. Então, quando coloca assim, por isso que eu coloco K mais T, porque da forma que está, é muito K menos T. K briga com T, entende? E eu coloco o seguinte, na medida em que tem essa consciência. E essa responsabilidade é mútua. K seria o capital, e T seria o trabalho. O trabalho, exatamente. Então, é K mais T. O nome do projeto é K mais T. Uma soma, nunca uma divisão, nem, sabe? É soma ou multiplicação, nunca divisão ou diminuição. Quem quiser, olha só, Cláudio, quem quiser conseguir o teu livro, onde vai encontrar? Vai encontrar na Vitelli Publisher lá. O Vitelli vende ele tanto físico. Ele está também na Amazon. Eu comecei esse projeto, na verdade, e aí hoje eu falo isso muito da minha experiência, né, de evolução. Comecei o projeto em 2014 e agora a gente escreveu a segunda edição. Então eu estou fazendo essa entrevista e as pessoas estão me ouvindo. Eu tenho outras situações de ocupação. Então, eu não tenho mídias, eu tenho as mídias sociais, tenho uma página, tenho lá, mas eu ainda, né, esse é uma situação que eu devo começar logo a tocar, mas eu não toco esse projeto. Eu montei do livro, cheguei a montar uma peça de teatro, eu tenho uma palestra,
eu tenho um aplicativo, e isso o Vitelli me estimula muito, porque esse dia ele pediu mais alguns livros, e tem ajudado muitas pessoas, mesmo assim, vou dizer, na informalidade, mesmo a gente não estar. Mas qualquer coisa que precisar, tem uma página, tem um Vitelli, contato. está disponibilizando aqui os endereços, tá, gente? Então, você que está nos assistindo, Isso. ou que está vendo a nossa live agora, quem quiser adquirir o livro, né, que vou colocar aqui na tela também, esse livro, Uma Justa Contratação, Reflexões para uma Nova Relação de Trabalho, você pode adquirir nesses endereços que está aqui, que é na Vitelli Books, na Vitelli Publishing. É só acessar ali no Instagram e você vai estar adquirindo o seu exemplar. Isso. Né? Cláudio. Tá ótimo. Ele está na Amazon eu só tenho também, mas é melhor pegar no Vitelli. Na Amazon também, mas aqui o Vitelli já colocando fica até mais fácil por aqui, né? Quem tiver em outros estados quiserem também. Mas assim, eu só tenho muito que agradecer. Acho que a gente tem mais lives aí para frente para fazer sobre esse assunto, que é um assunto realmente, às vezes, polêmico, mas que se faz necessário, tanto para as empresas como para os trabalhadores também, né? E são assuntos assim de suma importância e de grande interesse para todas as classes sociais. Mas eu quero aqui, em nome do Prosa de Autor, agradecer demais a você, a tua participação, agradecer a Vitelli Publishing, que tem nos feito essa parceria com a gente, nos dado todo esse apoio e tem indicado hoje você para vir conversar sobre esse assunto conosco e dizer que Prosa de Autor fica de portas abertas para um novo momento. A gente está trazendo outros assuntos também nesse mesmo sentido para a gente estar abordando aqui dentro do Prosa de Autor. Para você, muito obrigado às pessoas que nos assistiram, e o espaço também está aberto para que você possa fazer suas considerações finais. Bem, Sandy, eu queria dizer da minha alegria e da minha gratidão por esse espaço. Isso vem de encontro ao meu propósito de poder passar alguma coisa de toda essa experiência de vida. Como eu falei, que não tem nada a ver comigo, tudo que eu conheço, tudo que eu tenho, na verdade, eu recebi de alguém, eu me esforcei para ir buscar, e isso também eu acredito como mérito meu, né? Mas dizer que não... nós somos seres humanos iguais. Então, iguais a qualquer um outro, então todo mundo pode. É só uma questão de decisão pessoal. Eu quero dizer assim que a partir dessa forma de ver a vida, eu consigo ser uma pessoa feliz, muito mais feliz do que eu já fui, pensando diferente, né? E esse espaço teu, com certeza, me deu uma oportunidade. Eu estava há muito tempo sem me relacionar em relação ao meu trabalho. Me deu uma oportunidade muito grande de poder dar um pouquinho de informações para que, eventualmente, possa servir para que alguém, né? E se for ninguém também, tudo bem, mas se despertou alguma coisa em uma pessoa que vai fazer com que ela se sinta um ser humano mais valioso, né? Ou mais próximo do valioso que ele é, e que possa fazer com que ele reflita e amanhã faça do ambiente de trabalho um lugar em que ele esteja melhor, e quando ele chegar de volta na família dele, isso reflita lá também. E eu acho que essa sementinha está plantada. Eu, do fundo do meu coração, espero que isso possa dar um resultado. E, poxa, não tenho palavras, gratidão, né? Muito obrigado por esse espaço. Eu estou muito feliz e muito agradecido por isso. E espero realmente que possa, como eu falei, ter servido para alguém, para ou para outras pessoas, mas de qualquer forma, o teu espaço possibilitou que eu viesse aqui hoje e me sentisse tão feliz em poder passar um pouquinho dessa minha experiência. Muito obrigado. Você me deixa emocionado, sabe? Porque não tem coisa melhor no mundo a gente saber que a gente é útil a alguma coisa, né? Isso não Esse é tem o segredo. preço. É o melhor retorno da vida que a gente tem, é isso. É Mas eu verdade. quero te dizer que o prazer foi meu, tá? Mais uma vez, muito obrigada. Desejo, assim, sucesso. Acredito que esse teu trabalho, ele vai
trazer uma luz na vida de muitas pessoas, de empresários, de pessoas que vão abrir empresas e também de trabalhadores, né? Um conhecimento mais amplo sobre o assunto. E o que eu desejo é sucesso realmente e que venha mais projetos seus como esse para a gente estar somando nessa nossa sociedade, nesse mundo tão carente de informação sérias, né? De conhecimento, que nós sabemos como é, e que aparece assim, uma pessoa como você que se disponha a fazer um trabalho belíssimo como esse. Parabéns pelo seu trabalho e sucesso sempre. E estamos aqui com o Prosa de Autor, de portas abertas a qualquer momento, volte para a gente continuar esse assunto. Muito obrigado, Cláudio. Obrigado a você. Caminhada, tá? Gente, agradecer a Deus e a todos que nos ouviram aí. Muito obrigado. Beijo no seu coração. Tchau para todo mundo. Até segunda, gente. Beijo. Tem mais Prosa de Autor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.